Vamos lá, vamos abrir a Bíblia, Jonas 2, a partir do verso 1 está escrito assim: E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém. Senhor, obrigado pela leitura da palavra, e pedimos que o Espírito Santo venha falar ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, meu amado, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Você que está aqui pela primeira, segunda, terceira vez, querido, seja bem-vindo, tá? Que Deus te abençoe nessa noite. Você está na casa do Senhor. Para quem já nos conhece, né, sabe que eu não costumo muito falar a respeito do visitante, né? Porque eu acho que na casa de Deus não tem visitante, né, irmãos? Somos todos do Senhor, amém? Mas você que está aqui, querido, pela primeira vez, segunda vez, seja muito bem-vindo, tá? Em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, as portas estão sempre abertas em nome de Jesus, para a glória de Deus, amém? Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor agora. E eu quero pedir em nome de Jesus que você preste atenção na palavra. Permita nessa noite, querido, com que o Espírito Santo, ele fale com você, tá bom? Em nome de Jesus. Eu prometo que essa mensagem não vai ser muito extensa, tá? Mas eu quero também estar debaixo da orientação do Espírito Santo. Se ela for muito extensa também, eu quero que você entenda que é o governo dele, amém, gente? Não somos nós, né? Quando nós pregamos o Evangelho, a gente precisa entender que o Evangelho ele não é para poder exaltar o homem, né? O Evangelho não é para poder massagear o ego de ninguém. O Evangelho é para poder trazer transformação para dentro da gente, amém? Então, se a gente foge daquilo que o Espírito Santo tem para falar com a gente acaba se lascando. Então, como nós queremos se lascar diante de Deus, né? E está envolvido em circunstâncias adversas, então a gente aconselha que a gente dê ouvidos àquilo que o Senhor está falando conosco todos os dias, e que a gente possa não somente dar ouvidos, mas que a gente possa obedecer aquilo que o Senhor tem tanto falado conosco, em nome do Senhor Jesus, amém? E acredite, querido, Deus ele sempre chama a gente para obedecer, geralmente nas piores das circunstâncias. Deus ele chama a gente para obedecer. Às vezes ele chama a gente de boa, né? Como diz aí os mais novos, né? Os jovens têm esse tipo de linguagem, né? Deus chama a gente de boa. Você está de boa, está tudo certo, Deus vai lá e chama você para você vir para Ele e fazer a vontade dEle por amor a Ele, né? Mas às vezes
tem alguns de nós que é um pouquinho teimoso, né? Então Deus precisa permitir com algum tipo de circunstância aconteça na vida da gente, para a gente poder vir para o Senhor, né? Então, querido, acredite, esteja tudo bem na sua vida ou não, Deus vai agir sobre você. Eu acredito nisso, amém? Em nome de Jesus. Então eu quero usar essa palavra aqui, usando aqui esse trecho da Bíblia, né, que fala de Jonas, para poder ministrar essa palavra hoje. E juntos, queridos, nós vamos tirar algumas lições dessa palavra, tá bom? Em nome de Jesus. A minha intenção é tirar lições dessa palavra para a nossa vida, que é muito importante a gente vir na igreja, não somente para bater ponto, irmãos. A gente precisa vir na igreja, a gente precisa ouvir o Espírito Santo falar conosco, e depois a gente precisa praticar aquilo que o Espírito Santo falou ao nosso coração. Amém, gente? Porque senão, irmãos, a gente vem na igreja, a gente ouve a voz de Deus e a gente não pratica, o que vai acontecer? Não vai acontecer absolutamente nada, tá certo? Se a gente não praticar aquilo que Deus está falando conosco, não vai acontecer absolutamente nada. Mas como eu acredito que todos vocês são seres, né, inteligentes, são pessoas de Deus, que sabem o que quer para a vida, eu acredito que você vai praticar a palavra de Deus e você será a pessoa mais bem-sucedida na face da terra. Eu posso ouvir um amém? Aleluia, glória a Jesus, é isso. Então vamos lá, irmãos, vamos falar sobre essas lições que Jonas passou por elas e Deus nos ensina, né, através desse trecho da palavra, que é algo, na minha opinião, fantástico, o que Deus fez aqui, quando Jonas já estava lá na barriga do peixe, né? Ele usa a expressão aí no versículo de número 2, a coisa estava tão feia para o lado dele, irmãos, que ele diz assim, olha, lá na profundeza do inferno, eu gritei para o Senhor me ouvir. É assim que está escrito aí? Na minha angústia, eu expus a minha situação para o Senhor me ouvir. Eu estava lá no profundo do inferno. É isso que ele diz aí, né? Pelo menos a minha tradução é assim que está falando. E Jonas, meus irmãos, é um livro bastante conhecido de todos nós. Como também tem outros livros da Bíblia, que quando a gente pede à igreja para abrir, até parece que a gente já sabe, né, o que o pregador vai falar, não é verdade? Como, por exemplo, nós temos o livro de Gênesis, né? Quem não conhece o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, que vai falar a respeito da criação, de tudo que Deus fez, né, da intimidade de Deus com o homem lá no jardim do Éden, vai falar de todas essas coisas maravilhosas, depois vai falar dos nossos patriarcas, os homens que tiveram fé para poder abandonar tudo para servir a Deus e fazer da melhor forma para Deus. Então, quando a gente fala de Gênesis, também a gente entende e interpreta que é um livro de fácil entendimento, né? Quando a gente fala também, por exemplo, do livro de Atos dos Apóstolos, né? Quem não conhece o livro de Atos dos Apóstolos? Se você não conhece, querido, eu te motivo a ler a Bíblia nessa noite, em nome de Jesus. Pega Atos dos Apóstolos, começa a ler em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para você coisas preciosas, né? Atos dos Apóstolos fala sobre o início da igreja de Jesus na face da terra, sobre a descida do Espírito Santo, né? Quando eles receberam o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos também vai falar a respeito de pessoas que quis passar a perna em Deus, né? Como Ananias e Safira, no capítulo 5 vai falar isso, né? Ananias e Safira quis passar a perna em Deus, meus irmãos. E o que aconteceu? Os caras caíram mortos, né? Simples assim. Você quis mentir ao Espírito Santo, então está aí a sua resposta. Caiu duro, irmãos. Então, assim, são livros que nós já conhecemos o bastante, né? Eu estou falando disso para você entender que Jonas
também é um livro bastante conhecido, e quem nunca leu tem a oportunidade de ler, porque é só 4 capítulos, né, irmão? É só 4, tá bom? É facinho de você ler e você extrair lições para a sua vida que vai mudá-la para sempre. Amém? Em nome de Jesus. O interesse de Deus é sempre esse, irmão. O interesse de Deus é sempre tratar na nossa vida, para a gente ser pessoa melhor. Amém? Esse é o interesse de Deus, tá? Então, eu quero só que você acompanhe aqui, queridos, porque eu acredito que numa reunião como essa, você pode ouvir a voz de Deus falando com você. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes você está pensando assim: pastor, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque eu sou pecador demais. Irmão, quer ver uma maneira simples que qualquer pessoa consegue ouvir a voz de Deus? É só você abrir a sua Bíblia e começar a ler. É simples assim. Todo mundo que abre a Bíblia e começa a ler, entende a voz de Deus falando com ele. Agora, se a sua Bíblia vive fechada e você não tem prazer de abrir a sua Bíblia para ler, então, irmão, eu sinto muito em te informar, mas vai ficar difícil de Deus falar com você, tá bom? Então, abre a sua Bíblia a partir de hoje, tá? Deixa o Espírito Santo usar a própria palavra de Deus para ministrar o teu coração, em nome de Jesus. Não seja teimoso, como Jonas foi teimoso, tá bom? E aqui eu quero entrar na mensagem, para a gente falar um pouquinho disso, e tirar essas lições para as nossas vidas. Se você observar no capítulo de número 1 de Jonas, Deus visita Jonas e fala para ele assim: Jonas, eu preciso de você na cidade de Nínive. O que que Jonas fez, irmão? Vocês lembram? Quem lembra aí para onde ele foi? Arrisca? Para onde que ele foi? Não, ele foi chamado para ir para Nínive. Ele foi para onde? Isso, para Tarsis. Qual que era a intenção dele, irmãos? Fugir de quê? De Deus, do propósito, da vontade do Senhor. Essa era a intenção dele, era se esconder do chamado que Deus estava fazendo para ele. E graças a Deus que aqui não tem ninguém assim, né, gente? Aqui não tem ninguém que foge do chamado, né? Aqui é tudo corajoso, amém? Corajosa, né? São homens e mulheres corajosos. Deus falou, pronto, está falado. Graças a Deus por isso, né? Então que a gente continue assim, meus irmãos. Jonas, no capítulo 1, Deus fala com ele: vai para Nínive. Ele pega o navio para Tarsis. Nós sabemos o que aconteceu, né, com aqueles marinheiros, com aquele navio. Nós sabemos de toda a história de Jonas. Tudo bem. No capítulo de número 2, Deus fala no versículo de número 10. Olha aí para você ver onde a gente leu, 2:10. Está escrito assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Capítulo 1, Deus fala com Jonas: vai para Nínive. O teimoso não foi. No capítulo 2, Deus fala assim: ô peixe, devolve Jonas. O peixe fez o que, irmãos? Obedeceu na hora. Amém. O que você quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer, irmãos, que muitas vezes os animais, eles têm sido mais obedientes à voz de Deus do que nós. Pastor, mas que triste falar assim. Sim, irmãos, eu também acho. Eu também acho muito triste falar sobre isso e falar dessa forma. Mas muitas vezes os animais têm respondido mais a Deus do que eu e você. E a gente precisa meditar nisso, porque nós não podemos continuar assim. A nossa vida precisa de fato, irmãos, ser mudada pelo Senhor. O peixe ouviu a voz de Deus. O peixe foi lá e vomitou Jonas na praia, na terra onde Deus havia mandado. Depois, no capítulo de número 3, Deus fala com o povo.
com os moradores de Nínive. Através do próprio Jonas, Deus fala com eles. O rei baixa um decreto dizendo assim: olha, todo mundo vai jejuar, até os animais vão ficar sem comer, todo mundo, porque nós vamos buscar a misericórdia de Deus. E eles fizeram isso, irmãos, rasgaram as suas vestes, jogaram cinza nas suas cabeças, oraram a Deus, se arrependeram diante de Deus, pediu perdão para Deus. E o que Deus fez? Deus perdoou aquele povo, Deus sarou aquela terra, Deus mudou a história de 120 mil pessoas que existia nas terras de Nínive. Por que Deus fez isso? Porque um povo que não prestava, tá bom? Vou falar assim para você entender. Um povo que não valia nada, um povo que merecia o pior, que merecia ser crucificado, né? Era dessa forma, irmãos, que Jonas via aquele povo, um povo que não merecia receber nada de Deus. Mas quando Deus falou com esse povo tomou uma postura, esse povo mudou de vida, esse povo se arrependeu, e esse povo foi curado pelo Senhor. Independente de quem seja você, querido, se você tomar uma postura hoje, se você se arrepender, pedir perdão para Deus, acredite, Deus vai te receber de braços abertos. É tudo que Deus quer, é que eu e você tome uma postura diante dele, e através do nosso arrependimento, irmãos, através da nossa mudança de vida, da nossa postura em Deus, eu acredito, Deus vai usar a nossa vida para alcançar outras pessoas. Você entende isso ou não? Glória a Deus, querido. Então, no capítulo 3, Deus fala com um povo que não prestava, tá? E esse povo que não prestava, eles tomaram a postura diante de Deus e se converteram ao Senhor. No capítulo de número 4, irmãos, interessante isso, porque no capítulo 4, Deus volta a falar com Jonas. E é interessante porque Deus agora fala para Jonas assim: ô Jonas, por acaso é razoável essa sua raiva que você está sentindo? Por acaso você tem motivo para estar com raiva do jeito que você está? Só porque eu fiz crescer uma planta para te cobrir do sol e depois eu também permiti com que um verme viesse comer essa planta e ela morresse, e você está aí debaixo desse sol escaldante, você acha que é razoável essa sua ira, essa sua raiva? Sabe o que Jonas diz para Deus, irmãos? Ele diz assim para Deus: Senhor, eu te conhecia, eu sabia que o Senhor ia salvar esse povo de Nínive, eu sabia que o Senhor ia se compadecer desse povo, ia mudar a história desse povo, eu sabia. Sabe o que Jonas estava fazendo aqui, irmãos? No capítulo de número 4, ele estava se justificando diante de Deus, a raiva que ele tinha daquele povo que Deus converteu. Irmãos, é como que se eu e você como igreja, nós olhássemos para as pessoas desse mundo e a gente falasse assim: só nós que estamos na igreja merecemos algo de Deus, as pessoas que estão no mundo não merecem. Isso não é verdade, irmãos, porque a verdade absoluta é: nem os que estão no mundo e nem os que estão dentro da igreja, nós não merecemos absolutamente nada da parte de Deus, porque não é por merecimento, é por misericórdia, é pela graça de Deus que nós fomos alcançados. Então eu e você, querido, nós não temos o direito, em hipótese alguma, de
colocar diante de Deus quem merece e quem não merece. A graça é para todos, meus irmãos, é para todos, em nome de Jesus. Então, pastor, o que eu faço? É simples, aprenda com essas lições, porque Jonas precisou, irmão, ir lá para a barriga do peixe, lá para as profundezas do mar, para poder entender que Deus estava falando com ele. Até quando, querido? Só para você pensar, tá bom? Eu faço essa pergunta. Até onde você vai ser rebaixado? Até onde vai ser preciso o Senhor afundar o seu barco para você entender que Ele está falando com você? Até onde vai ser preciso? Quantas vezes Deus já falou com você, querido? Através da palavra, através de uma outra pessoa. Sei lá, quantas vezes Deus já falou com a gente, irmãos? E quantas vezes a gente foi teimoso diante de Deus? E ainda assim a gente quis justificar a nossa falta para com Deus. Às vezes a gente diz: Senhor, eu não estou muito bem porque o irmão da igreja lá, ele é mentiroso, ele fala dos outros. Irmão, para de olhar os defeitos das pessoas, comece a olhar para Jesus Cristo, porque é Ele que te salva, não é o pastor que te salva. Você entendeu isso? Não é a pessoa que vem com você na igreja que vai te salvar, é Jesus Cristo, aquele que é perfeito. Ele sim, é Ele que vai te salvar, irmão. E quantas vezes a gente quer justificar diante de Deus, sabe? Tem pessoas que chegam em mim, irmãos, como pastor, e falam assim: pastor, eu não vou mais participar da igreja. Eu falo assim: mas por quê? O que aconteceu? Não, é porque fulano de tal não me cumprimentou com a paz do Senhor. Eu falo assim: meu Deus do céu, não é possível, que carência que é essa, irmãos, que as pessoas estão, pelo amor de Deus, não é possível, irmãos, que nós não temos a capacidade de olhar para Jesus Cristo e entender que nós estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Não é porque nós merecemos, não é porque a gente sabe falar, ou sabe cantar, ou sabe fazer alguma coisa, é porque Jesus nos alcançou com a sua graça. É por isso que a gente está aqui, irmãos. Então é importante que a gente entenda isso. Parece que nós frequentar a igreja, irmãos, parece que a gente está fazendo favor para Deus. Não é assim que funciona, irmãos. Eu vou no culto porque senão Deus vai ficar triste comigo, irmão. Se você não vier no culto, eu acredito que Deus vai sentir sua falta, vai. A igreja vai sentir sua falta, vai. Mas se você não vier, irmão, quem vai perder é você. Deus não vai perder nada, irmãos. Você entende isso? Olha, Deus tem os anjos para adorá-lo. Deus tem os anjos para cantar louvores diante dele, irmãos. 24 horas, Deus tem os anjos para adorá-lo. Você acha mesmo que Deus, ele vai sentir, tipo, fiquei triste porque o fulano não foi no culto hoje? Irmão, quem perde com isso somos nós. Quando a gente falta de uma reunião, quem perde é a gente. A gente precisa colocar isso no nosso coração. Quando eu deixo de ler a palavra de Deus, quem perde com isso sou eu. Quando eu deixo de entrar para o meu quarto e falar com o meu Deus em oração, quem perde com isso sou eu, irmãos. Não é Deus que perde com isso. Às vezes a gente fala assim: eu vou ali agora orar um pouquinho lá no meu quarto, porque Deus está carente das minhas orações. Irmão, Deus não está carente das suas orações. Pelo amor de Deus, a gente precisa entender isso, irmãos, porque senão a gente vai continuar vivendo um evangelho frouxo, tá? Me perdoe pelas expressões das palavras, mas um evangelho frouxo, né? Que só quer, às vezes, que o homem seja exaltado, irmão, e o homem não foi feito para ser exaltado em hipótese alguma, porque o homem não merece glória, o homem não merece louvor. Quem merece glória e louvor é o nosso Deus, e é só, e mais ninguém. Ele não divide a sua glória com ninguém. Isaías 40 e alguma coisa, acha aí, põe lá no telão. Eu esqueci onde está. Isaías 40 e
eu acho, 46, não sei. Você acha aí, querido? Ele não divide, 42. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Agora o versículo eu não sei, mas que é 42 eu acredito que seja. Você entendeu isso, irmão? Aleluia. Posso continuar a mensagem ou não? Posso? Ei, glória a Jesus. Então, irmãos, que lição eu tiro disso aqui? Primeiro, Deus ainda fala com o homem. Aleluia. Deus ainda fala, irmãos. Meu Deus não está morto. O seu Deus não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está vivo. Ele ainda fala. Aleluia. Primeira lição que eu tiro é essa. Deus ainda fala. Segunda lição. Deus procura pessoas para ouvi-lo. Amém? Você está disposto a ouvir Deus nessa noite? Amanhã, segundona, você está disposto a ouvir Deus de novo? Depois da manhã, terça-feira, você está disposto a ouvir Deus de novo? E se Deus falar para você coisas que você não gosta, como do tipo, perdoa. Perdoa, porque se você perdoar, você vai ser livre. Às vezes a gente fala assim, eu não vou perdoar porque o fulano não merece o meu perdão. Irmão, já pensou se Deus fizesse birrinha com a gente e falasse assim, eu não vou te perdoar também porque você não merece o meu perdão. Irmão, nós estava tudo no inferno. Sinto muito falar isso, mas é a pura realidade. Nós estava tudo lascado, irmãos. Mas como Deus é misericordioso e bom, Ele entra na vida da gente e fala assim, vem cá meu filho, eu vou te perdoar. Tá bom, eu vou ressuscitar você, olha, mas vê se dessa vez aprende, viu? Anda no meu caminho. Eu sei que às vezes é difícil, é penoso, dá trabalho, né? Me servir às vezes é difícil, mas olha, eu estou te chamando, querido. Eu estou te chamando para você me servir. Então, anda no meu caminho, irmãos. Deus está procurando pessoas que ouçam Ele falar. Em nome de Jesus. E eu quero acreditar que essas pessoas estão aqui hoje, pessoas que estão dispostas a ouvir Deus falar com elas, a obedecer à voz do Senhor através da palavra. Às vezes Deus fala coisas simples com a gente, né? Como o perdão, por exemplo, como o amor ao próximo, como o estender a mão para aquela pessoa que está caída. Não é verdade? Às vezes Deus fala coisas tão simples. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a palavra diz assim, que Pedro e João estavam indo juntos para o templo à hora da oração, às 3 da tarde, a hora nona. E Pedro e João, quando eles estavam chegando lá na igreja, chamada Formosa, um paralítico falou assim, moço, me dá uma esmola. Pedro falou o quê, irmão? Você lembra da história? Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós vamos te dar. Levanta e anda. Não é assim, irmãos, que está escrito lá? E o moço levantou e andou, irmãos? Não, a princípio não. Mas o Pedro foi lá e o João estendeu a mão para ele e falou assim, vamos meu filho, levanta. Você entendeu isso? Às vezes tudo que Deus está esperando de mim e de você, irmão, é que a gente estenda a mão para alguém e ajude essa pessoa a caminhar. Fala assim, vamos andar junto. Vem cá, eu não posso fazer muita coisa por você não, mas pelo menos orar junto com você eu vou. Você entende isso? Pelo menos orar, vamos orar juntos. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor que te abençoe, que visite sua casa, que transforme a vida desse povo, a sua vida também. Irmãos, em nome de Jesus, tudo que a gente precisa nessa noite é dar ouvidos à voz de Deus falando com a gente. Nós não podemos perder essa essência, irmãos. Em nome de Jesus Cristo, ouça Deus falando com você, amado. Sabe por quê? Terceira lição e última.
Se nós não ouvirmos Deus falar com a gente, Deus vai continuar falando com os animais. É duro isso, irmãos. Mas Ele não quer ficar falando com os animais. Ele quer falar com a gente. Deus falou com o peixe. Ô peixe, me devolve Jonas aí, joga ele lá na terra. Não é assim que está escrito aí? Capítulo 2, verso 10. O peixe foi lá e obedeceu à voz de Deus. A palavra de Deus também nos informa, num texto muito conhecido de todos nós, que fala a respeito de Balaque e Balaão. Balaque estava induzindo Balaão a profetizar contra o povo de Deus e a profetizar coisa ruim. O Balaão a princípio não queria, mas a oferta era grande, e Balaque estava ali todos os dias falando para o Balaão profetizar contra o povo de Deus. Então o que Deus fez, irmãos? Já que Balaão não me escuta, então eu vou falar com a mula. Você entendeu isso? Balaão não quis escutar, irmãos. Então Deus falou com a mula. E depois que Deus falou com a mula, Deus usou a mula para falar com Balaão. Aí o Balaão entendeu. Balaão não estava entendendo a voz de Deus, mas a voz da mula o cara entendeu, irmãos. Pelo amor de Deus, a que ponto o ser humano chega, irmãos, de distanciamento da pessoa de Deus, a ponto de Deus ter que usar um animal para falar com o ser humano. Tem um ali, querendo entrar na igreja e o Ney não quer deixar. Ney, eu não queria falar isso não, mas escapou. Será que Deus quer usar o cachorro, irmãos? Às vezes Deus quer usar o cachorro, irmãos, aqui dentro da igreja. Não é? Oh, glória. Então, irmãos, em nome de Jesus, que tal a gente se posicionar nessa noite? Chega de Deus usar a mula, irmãos? Chega de Deus ter que falar com peixe. Chega de Deus ter que usar a natureza, não é verdade? Chega de Deus ter que usar um vírus, que a gente ficou aí muito tempo com igreja de porta fechada, o povo tudo apavorado dentro de casa, sem saber o que fazer, Por quê? Porque Deus precisou usar um vírus para falar assim: gente, será que vocês podem acordar? Será que a igreja pode acordar para a realidade que Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo? Igreja, será que a gente pode acordar para isso? Deus precisou usar um vírus, Pastor Credo, Deus me livre, Deus usar vírus. Irmãos, eu sou doido para pensar essas coisas. Eu não sei se foi Deus que usou. Eu só sei que todo mundo ficou apavorado, ou não é? Aí o povo fez jejum, fez campanha, fez oração, buscou a Deus, juntou família em casa. Vamos orar, gente, o trem está feio. Parece que a gente só funciona assim, irmãos, quando a coisa aperta. Então que tal a gente aprender, irmãos, a buscar a Deus sem que nada esteja apertado para o nosso lado? Que tal a gente aprender a buscar a Deus porque a gente ama a Deus, porque a gente tem prazer em buscar o Senhor? Que tal, irmãos, a gente vir nas vigílias de oração, não porque o pastor marcou a vigília, mas porque a gente ama a Deus, e a gente entende que a vigília de oração é uma oportunidade que a gente tem para buscar o Senhor, para estar em comunhão com os irmãos, buscando a presença de Deus juntos. Que tal, irmãos, a gente abrir o nosso coração e entender que a gente tem só 2 cultos na semana, um na quinta e um no domingo, e não é possível que eu não possa fazer um esforço de estar na casa de Deus, pelo menos 2 vezinhas, irmãos, na semana. Não é possível uma coisa dessa. Será que isso é pesado demais para quem quer morar no céu, irmãos? Será que isso é pesado demais para quem quer passar a eternidade com Deus? Não é possível uma coisa dessa, irmãos. Eu não sou uma mula, eu não sou um vírus, mas eu acredito que Deus está usando a minha boca hoje para falar com você, irmão. Se posiciona em nome do Senhor Jesus. Se precisa pedir perdão para Deus, pede perdão para Deus, querido.
chora diante de Deus, mas faça alguma coisa, não continue do jeito que você está, irmão, em nome de Jesus. Pastor, mas eu já fiz de tudo. A gente tem essa mania, né? Mania nossa de falar, eu já fiz de tudo, irmão, então deixa Deus fazer agora. Já que você já fez de tudo e não teve sucesso, então deixa Deus vir e fazer alguma coisa, irmão. Acredite, Ele vai fazer tudo diferente do que você já fez. Uma coisa eu tenho certeza, o que você já fez, Deus não vai fazer de novo. Ele vai fazer diferente. Ele vai te botar numas enrascadas, numas tempestades da vida. Ele vai agir de algum jeito, sei lá. Deus nos livre disso, né? Mas Deus vai agir, irmãos, de alguma coisa, de alguma forma. Ele vai te colocar talvez até na barriga do peixe. Deus me livre, pastor, misericórdia da minha vida. Irmãos, mas às vezes nós só funcionamos quando a coisa aperta, infelizmente, né? Tudo que eu queria estar pregando nessa noite era uma mensagem de motivação para que você pudesse sair daqui, né? Caminhando nas nuvens, dizendo assim, hoje eu vi a glória de Deus na igreja, hoje eu vi Deus ministrando na minha vida, e eu estou leve, eu estou me sentindo bem. Irmão, essa mensagem também não é para você se sentir mal, é para você se posicionar, é só isso. Tá bom, querido? Pastor, mas é difícil, eu tenho problema na minha vida com vício, com não sei o que, eu tenho problema em casa, no casamento. Irmão, em nome de Jesus, acredite, Deus é capaz de mudar a sua história. Deus pode, agindo Deus, nós conhecemos, né? Você sabe o resto? Agindo Deus, repete comigo, pelo amor de Deus, agindo Deus, ninguém impedirá, irmão. Então pronto, é Deus que faz, irmãos, é Deus que age na vida da gente, sabe? Então, agindo Deus, ninguém impedirá. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não é assim que a palavra diz? Então pronto, vamos deixar Ele agir na nossa vida, irmãos. Tudo bem, pastor, eu vou ficar de boa, então deixa Deus agir. Não, irmão, Deus não age com a gente de braço cruzado, Deus age quando a gente se movimenta. Você entende? Às vezes tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo um emprego, eu não estou conseguindo um emprego, eu não sei mais o que eu faço, eu estou orando para Deus abrir uma porta. Irmão, tudo bem, ora, mas que tal você também sair por aí distribuindo o seu currículo? Né? Porque às vezes só oração não vai resolver, irmão. Você tem que se mover, você tem que se movimentar, né? Tem que correr atrás, tem que ir. Eu vou orar para Deus tocar no coração do fulano, para ele vir até a mim, para eu consertar minha vida com ele. Irmão, você não precisa de orar para isso, vai até ele. Você entendeu? Para que você vai orar para Deus trazer ele até você? Vai você até ele, irmão. É assim que a Bíblia nos ensina. Se você entende que o seu irmão tem alguma coisa contra você, então deixa sua oferta no altar e vai até ele, conserta sua vida com ele, depois você vem e faz a sua oferta no altar. É isso que a Bíblia nos ensina, irmãos. A Bíblia ensina para nós tudo contrário dos nossos conceitos, é ou não é? A Bíblia ensina a gente a orar para os inimigos, a gente não quer, né? A gente quer orar para os amigos, é verdade ou não é? A gente quer orar para a gente que abraça a gente, para a gente que está com a gente quer orar para esses, mas a Bíblia manda a gente orar para os inimigos da gente, irmãos. Como é que faz, hein? Eu já tenho orado, irmãos, eu não sei se eu tenho algum inimigo, mas eu tenho orado, Senhor, olha, eu estou achando que então já ora abençoando, está tudo abençoado, para a glória de Deus, que o Senhor possa abrir porta, fazer acontecer, tem misericórdia dessa vida, inclusive de mim, porque talvez eu estou achando que é meu inimigo e não é coisa nenhuma, às vezes é coisa da minha cabeça, né? Então é isso, irmãos, a Bíblia fala para a gente orar para aquele que persegue a gente, não é? A gente precisa perdoar aquele que nos ofendeu, né? Assim como a gente tem perdoado, né? Aquele que tem nos ofendido, Deus também quer perdoar a gente, irmãos, dos nossos pecados, das nossas misérias, da nossa vida miserável que a gente vive.
todo santo dia, e Deus está tendo paciência com a gente, Deus está tendo amor pela vida da gente, Deus continua soprando no nosso ouvido, dizendo para a gente assim: eu te quero, meu filho, eu te quero, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu fiz um sacrifício perfeito por causa de você. Será que dá para a gente entender isso, irmão? Dá? Em nome de Jesus. Então fica em pé, por amor do nome de Jesus, fica de pé, querido. Deixa eu orar com você. Eu espero que você tenha aprendido também algumas lições aqui dessa palavra, né? Em nome de Jesus, querido. Coloca em prática isso. Em nome de Jesus. Pastor, mas a minha vida é complicada, irmão. A vida de todo mundo é complicada, irmão. Principalmente quando a gente desobedece à voz de Deus. Aí que complica mais ainda, né? Parece que a gente quer obedecer a Deus só quando está tudo bem, irmão. Irmão, quando está tudo bem, mas quando não está tudo bem, eu vou continuar obedecendo a Deus da mesma forma. Se não está tudo bem, eu vou continuar. Se a maré está contra, o vento está contra, eu vou continuar servindo, meu Deus. Em nome de Jesus, irmãos, nós não podemos esperar ficar tudo bem para eu servir. Não, irmãos, não é assim. Paulo e Silas estavam presos, estava ruim, não estava? Estava preso, mas eles falaram: estamos presos? Está tudo bem, vamos louvar o Senhor? Então vamos. E começou a louvar o Senhor, né? E as portas se abriram, as cadeias explodiu, e o negócio ficou feio, e não sei o que, e os caras foram libertos. Aí todo mundo falou assim: vamos fugir, vamos fugir. Aí Paulo falou assim: opa, não vamos não, porque senão o carcereiro está lascado, vamos salvar a vida dele. A gente não pode largar o carcereiro aqui na confusão, vamos tirar ele primeiro. O carcereiro queria se matar, e Paulo falou assim: não precisa, a gente está aqui, pode ficar em paz, é Deus agindo. Aleluia. Então, querido, é Deus agindo, irmão, é Deus tocando em você, é o Espírito Santo tratando o seu caráter, é o Espírito Santo falando com você abertamente nessa noite. Toma postura, se posiciona em Deus, seja fiel ao Senhor, aconteça o que acontecer, venha o que vier, que circunstância que está acontecendo, não interessa, irmão. Se Deus está no controle, é Ele que governa, é Ele que manda, e ponto final. Eu não tenho que temer, irmãos. Se Deus está comigo, você não tem que temer, querido. Se Deus está com você, é Ele que está no governo da sua vida. Senhor, eu faço a minha oração com os meus irmãos, em nome de Jesus. Peço que o Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento para essa palavra, Senhor. Nós somos pecadores, sim. Nós somos falhos, sim. Nós somos pessoas, meu Deus, que de verdade, Senhor, a gente nem merecia estar aqui na igreja. Igual esse povo lá de Nínive, eles não mereciam. A gente também não merece estar aqui. Mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é bom. E a palavra diz, ó Deus, que a sua misericórdia, ela dura de geração em geração. Obrigado. Obrigado por ter nos alcançado com sua misericórdia. Obrigado por ter olhado para nós e ter tirado a gente, meu Deus, do lamaçal de pecado, da vida toda torta que a gente vivia. Obrigado porque hoje, Pai, eu acredito que nessa hora o Senhor está conscientizando a vida de algumas pessoas, para elas poder se entregar ao Senhor, para elas se render a Ti, para elas entender, meu Deus amado, que o propósito do Senhor sempre é maior na vida da gente. Meu Deus, eu acredito em nome de Jesus. Por isso eu oro para que o Espírito Santo convença os nossos corações a Te servir, Senhor. Convença os nossos corações a amar, a perdoar,
convença os nossos corações, ó Deus, de que a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para ir na célula, para ir nos cultos da igreja, para fazer uma visita ao necessitado, para estender a mão, ó Deus, para aquela pessoa que às vezes está sem força, está caído, está desanimado, está triste, depressivo, angustiado. Nós precisamos conscientizar nessa noite que nós estamos aqui como servos e servas do Senhor, para poder estender a mão uns para os outros, ó Deus, orar uns para os outros, abençoar uns aos outros, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Inclusive aqueles que a gente entende que nos fez mal, nós oramos pela vida dessas pessoas, nós liberamos essas pessoas de dentro dos nossos corações, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, que essas pessoas sejam livres, sejam abençoadas, sejam tratadas pelo Senhor, meu Pai. O negócio não é com a gente, é tudo com o Senhor. É o Senhor que trata, é o Senhor que faz, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que muda a história de cada um, é o Senhor que salva aquele perdido, meu Deus, que ninguém dá nada por ele, inclusive nós às vezes não damos nada por ele, mas o Senhor pode salvá-lo, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos dizer para Ti, Pai: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, todo mundo sabe que o livro de Isaías, ele começa narrando os primeiros